Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Fabiano Pires, sou terapeuta, iridólogo, naturopata, também psicanalista. E agora na nossa série sobre vida natural eu vou falar com você sobre um assunto muito importante que infelizmente incomoda muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é a enxaqueca. A enxaqueca realmente é uma dor, infelizmente muito acentuada e normalmente muito persistente, que faz com que as pessoas muitas vezes, até como eu costumo dizer, percam a paz. Segundo as estatísticas que nós temos, as mulheres são muito mais afetadas que os homens, e inclusive esse problema da enxaqueca acontece muito mais quando as pessoas são um pouquinho mais jovens ou estão na fase adulta. E ela inclusive também é considerada, ou por que não dizer chamada, de migrânia, tá bom? Se você lê esse nome por aí, você já está sabendo que é justamente uma especificação da enxaqueca. E a enxaqueca ela pode vir acompanhada, inclusive em casos muito graves, não só com dores e desconfortos, mas também com pontos luminosos e manchas na visão. E aí, evidentemente, é uma situação que demanda, inclusive, muito mais cuidados do que normalmente a enxaqueca comum, como nós temos conhecido. Algumas pessoas têm enxaquecas tão fortes que normalmente elas começam a ter problemas de náuseas, de vômitos, de irritabilidade e muita agitação. Então, realmente é um problema que incomoda bastante e, inclusive, dependendo da circunstância, pode haver a necessidade de um tratamento muito especializado em clínicas específicas voltadas para essa questão, porque, na verdade, como são muitas as causas, algumas causas realmente têm que ser tratadas com muito critério. Inclusive, quando nós falamos de causas, eu vou citar algumas mais recorrentes para você, é mais que evidente que são inúmeras, mas eu selecionei as mais usualmente conhecidas para que nós tenhamos a condição de, quem sabe, fazer a detecção não só na nossa vida, mas também ajudar outras pessoas à nossa volta. Então, a enxaqueca ela pode ser desenvolvida de repente por problemas de alterações hormonais, não importa se nos homens ou nas mulheres, repito, ainda que as mulheres sejam mais afetadas pela dorzinha de cabeça mais intensa. Também pode acontecer por conta de alterações no sono, às vezes a pessoa tem um sono muito irregular e isso vai gerar as enxaquecas. Também por uma questão de atividade física muito intensa, o corpo realmente reclama, dizendo que não suporta tanta intensidade. Também uma mistura de ansiedade e estresse, portanto problemas emocionais, evidentemente podem sim trazer esse problema dessa dor tão incômoda. Também pode ser problemas com o clima, acredite ou não, mas algumas pessoas têm dorzinhas de cabeça muito intensas por conta de uma alteração de clima, em especial aquela alteração mais brusca. Também pode ser problemas alimentares, ou seja, pessoas que fazem a ingesta de alimentos ou de gêneros alimentícios que infelizmente geram essa dorzinha tão chata. Também pode ser um problema com o contato através de cheiros fortes. Então, de repente, a pessoa não pode ter contato com perfumes muito fortes ou com tinta e daí por diante. Então, isso também pode acontecer. Pode acontecer também por conta do uso de bebidas alcoólicas e também para aqueles que são fumantes. Então, tanto a bebida alcoólica quanto o cigarro podem gerar sim a enxaqueca. Também pode ser oriunda de um jejum muito prolongado, então isso também pode acontecer. E também por excesso de luminosidade, muitas pessoas já têm uma certa dificuldade com o excesso de luminosidade e isso gera dor de cabeça que pode evoluir sim para enxaqueca. Mas eu quero dizer para você que na minha prática terapêutica diária com os meus interagentes, eu detecto muito problemas de dores de cabeça recorrentes ou de enxaquecas mais severas, principalmente por conta de alguns fatores que eu vou te citar. O primeiro deles é fígado intoxicado. As pessoas comem de tudo e bebem de tudo ao longo da vida e não param para fazer um detox e por conta disso o fígado reclama, fazendo então com que a cabeça venha a doer de uma maneira muito permanente, muito chata. Também pode ser um problema de má oxigenação do cérebro, em especial por uma má circulação sanguínea. Então a falta de oxigenação cerebral também pode ser causa de enxaqueca. O mau funcionamento intestinal, hoje nós sabemos evidentemente que o intestino é considerado pela medicina o segundo cérebro do corpo, então às vezes quando há um mau funcionamento dele pode sim ocasionar a enxaqueca. E por que não dizer também os problemas de visão? Então de repente a pessoa precisa realmente ir a um oftalmo para verificar se ela não tem nenhum problema de visão. Inclusive os três primeiros que eu citei agora, que é a questão de fígado intoxicado, má circulação sanguínea e mau funcionamento intestinal, são os que eu mais trato
com alguns produtos naturais, uma vez que sou naturopata. Inclusive até eu tenho um produto aqui muito bacana chamado Show Enxaqueca. Esse produto, na verdade, ele é um composto de 5 fitoterápicos que ajuda muito a literalmente eliminar essas dores ou, por que não, pelo menos abrandá-las. Inclusive, eu tenho alguns interagentes que tomam esse produto ao longo de muitos anos, não porque ficaram dependentes, porque é um produto natural, mas porque eles se sentem tão bem que eles vão tomando isso de modo recorrente, praticamente como suplemento alimentar. Tanto é que essa composição também, ela é muito bacana porque ela acalma o sistema nervoso. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, será que a enxaqueca tem cura? Eu quero dizer para você que, em grande parte das vezes, a gente consegue sim solucionar o problema e em algumas outras situações, dependendo da gravidade, e aí inclusive alguns exames de imagem vão nos ajudar muito a detectar a situação, pode ser que no mínimo nós venhamos a dar uma boa qualidade de vida para a pessoa que está sofrendo com essas dores intensas. Então é muito importante que você procure ajuda para que você possa realmente eliminar essa situação da sua vida. Às vezes é uma coisa tão simples, né? Por exemplo, suponhamos que você tem o fígado intoxicado, a gente faz um detox de fígado, a gente resolve o problema. Seu intestino está funcionando, a gente faz ele funcionar, resolve o problema e daí por diante, tá bom? Inclusive, se você tem interesse, de repente você quer fazer uma consulta online ou algo do tipo, ou então você tem interesse em usar produtos naturais, tal como esse que eu tenho aqui em mãos, o Show Enxaqueca, você pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição para te ajudar nesse sentido, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.